Amém. Agora eu gostaria de começar este momento com Jeremias 29:13. Buscar-me-eis estou prestando atenção. Quando me buscardes de todo o vosso... tá ligado, né? E o que acontece quando deixamos de ter fé? Em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé, ela é a base de toda a nossa confiança nele. Quando não confiamos em Deus, deixamos de viver de maneira que Ele deseja. Quando eu digo Ele deseja, é porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Se Deus tem algo perfeito, por que eu não vou querer viver a vontade de Deus? Se Ele tem coisas maiores. Dando lugar para a dúvida. Nós acabamos dando lugar para a dúvida. O desânimo, ele toma conta da gente. E em Tiago 1:6, isso. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu botei tudo? Não, pode parar por aí mesmo. Quando se refere à onda do mar, quando fala aquele que duvida é semelhante como a onda do mar, é o famoso, vamos dizer assim, com a expressão popular, Maria vai com as outras. A pessoa que se deixa levar por qualquer coisa, que se deixa fluir, vamos dizer assim, como as ondas do rio. A falta de fé, ela pode nos deixar inseguros, nos faz mudar de direção o tempo todo. Nós podemos acabar sendo levados como um vento. Nos tornamos fracos na fé. Agora, voltando para Hebreus 11:6, quando a palavra diz aqueles que o buscam, igreja, estamos acordados, amém? Aqueles que amém, glória a Deus. Aqueles que o buscam, não está se referindo a apenas pedir, não pedir algo, mas sim na persistência de mantermos um relacionamento inabalável com Deus. Não é como se Deus fosse um mordomo, tipo, ai Senhor, eu estou precisando tanto de um negócio aqui, aí vai Deus, toma meu filho, pronto. Não é assim que funciona. Deus, ele não é um mordomo, ele é um pai. Imagina a gente chegando no nosso pai e pedindo pai, me dá um dinheiro, me dá um dinheiro. Apenas para pedir algo, não é para isso que Deus serve. Nunca, como ter um relacionamento saudável. Nós precisamos ter esse relacionamento. Parece engraçado, mas parece que às vezes é para isso que as pessoas pensam em Deus. Que Deus serve para dar coisas. De uns tempos para cá, eu venho visto muitas pessoas, ai, mas o louvor, ele não me toca mais, ai, porque eu não consigo sentir mais aquilo, eu não tenho mais paciência para orar, eu não tenho mais, eu não tenho mais clima para orar. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, só tirando uma dúvida assim, será que a gente não está inventando muita desculpa, não? Será que a gente não está tentando botar muita pedra no nosso próprio caminho para dizer, ai, é porque as coisas acontecem? Será que a gente não... Porque assim, as coisas não mudaram. Às vezes é o nosso próprio coração que mudou. Nós temos um altar, nós temos músicos, nós temos bancos, temos pessoas aqui. Será que as coisas mudaram? Ou será que nós estamos nos esfriando na fé? Todos os escolhidos por Cristo tiveram experiências incríveis, porque eles não largaram a sua fé. Não importa
os problemas que fossem surgindo. Não importa as pedras que fossem aparecendo no caminho. Jó não blasfemou. Perdeu tudo, mas não blasfemou. E o que aconteceu? Deus deu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Sabe o que é uma traição tão grande? Você está com pessoas dentro do seu próprio lar e de repente você é vendido como escravo. Mas ele não deixou de acreditar que Deus faria algo a respeito. E ele se tornou um homem muito próspero, ele se tornou um líder que cuidou de muitas pessoas, que cuidou de uma nação grandiosa. Quando Nabucodonosor ordenou que adorassem a estátua de ouro, Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram a sua fé. E foram livres, foram libertos da fornalha. E eles ainda dizem que se Deus não livrar, eles não iriam se curvar. Se Deus não livrasse a gente da fornalha, a gente ainda não ia se curvar. Imagina, não ia nem ter como, né? Porque não ia estar mais aqui, eles iam estar lá com Cristo. Eles já tinham certeza absoluta. Mas eles não negaram a sua fé. Eles não dependiam do que estava sentindo. Ai, porque hoje eu não estou muito afim, hoje eu não estou sentindo. É porque às vezes parece que é repetitivo falar isso, mas as pessoas continuam mantendo os velhos costumes. As pessoas continuam postergando aquilo que podem fazer hoje para Deus. Eles não dependiam do que estavam sentindo. Ai, Senhor, poxa, se fosse depender do que estava sentindo, eles teriam abandonado no mesmo momento. Porque imagina José sendo vendido. Ai, Senhor, não acredito que o Senhor deixou isso acontecer. Ah, não. Mesmo assim, ele não blasfemou. Eles não dependiam daquilo que estava sentindo para que algo fosse acontecer, não. Mesmo nos piores momentos das suas vidas, nos momentos mais tempestuosos, eles não abandonaram a sua fé. E o que houve depois? Deus transformou algo ruim em bênção. Deus pode transformar algo que parece ser terrível nas nossas vidas em bênção. Não deixe de defender a sua fé. E por que eu digo isso? Porque eu sei que a vida do crente não é fácil. A vida do cristão não é fácil. A gente passa por umas lutas que só Deus mesmo sabe. E ainda nos dias que a gente vive, onde a gente fala, ah, porque eu sou cristão. Eu vi uma menina que ela foi perseguida porque ela deu o seu posicionamento como cristã. E ela falou a respeito de algo na Bíblia. Simplesmente ameaçaram de morte, ameaçaram de expulsar da faculdade, ameaçaram de todas as coisas possíveis. E ela não conseguia andar sem estar acompanhada o tempo inteiro. Porque eram pessoas o tempo inteiro, a todo momento, cercando ela, dizendo que ia matar, que ia fazer coisas horríveis com ela. Mas o que seria de nós sem Cristo? Pensa naquele momento que, sabe, quando Cristo fez, você ficou, meu Deus, tinha que ser Deus, tinha que ser Deus. Pensa nos momentos difíceis que passamos, nas provações que nós passamos. Aí Ele chegou e mostrou do que Ele era capaz de fazer por nós. Ele mostrou o seu poder, mesmo nos momentos que nós não temos força, mesmo nos momentos que nós não esperamos, Ele nos dá força. Naqueles momentos difíceis, aqueles momentos que não tem jeito, mas Ele foi lá e mostrou do que Ele era capaz de fazer. E mudou aquilo que era terrível em bênção. Já passaram por algum momento assim? Eu já passei por muitos momentos. Eu tenho muitos testemunhos acumulados. Por isso que eu digo que eu sou um testemunho vivo. Porque foram tantas provações. Foi antes de pandemia, depois de pandemia, foram tantas coisas que aconteceram. Mas Deus, Ele me deu forças, Ele me sustentou. E Ele me curou. Com o seu poder, sua glória, misericórdia. Ele cuida de nós até quando nós não vemos. Sabe aquele momento que a gente chega e fica, ai meu Deus, eu perdi um ônibus. Eu já vi várias pessoas falando assim, ai eu perdi um ônibus. Aí quando o próximo passa, aconteceu alguma coisa com aquele ônibus. Sabe, nesses momentos que nós não vemos, é quando Deus age. E Ele ainda dá sinais. Ele dá os sinais assim claramente, mas a gente toca naquele último momento que a gente fala, nossa, foi Deus. Foi Deus.
E uma coisa que é muito engraçado, uma coisa que não entra muito na minha cabeça, é que as pessoas defendem todo tipo de situação. Elas defendem times de futebol. Não pode falar mal do meu jogador, não pode falar mal. Se falar mal, não pode falar mal do meu deputado ou do meu prefeito. Obrigado, meu prefeito. Não pode falar mal, senão já vira cara. De influência. Eu sei, ainda mais o pessoal novo, que segue bastante influência, que eu sei. Mesmo que às vezes apareçam várias influências fazendo todo tipo de coisa, as pessoas não deixam de defender. Não, é uma influência. Mas por que quando se trata da nossa fé, as pessoas falam que nós temos que ser imparciais? Por que quando se trata da nossa fé, não pode falar sobre religião? Mas por que pode falar de tudo, mas não pode defender a minha fé? Por que eu não posso defender a minha fé? E uma coisa que eu já passei muito na escola, que a gente falava de tudo, de um pouco mais, de deputado, falava de político o tempo inteiro, mas quando eu me posicionei como cristã, foi nesse momento que eu perdi amigos. Eu perdi muitos amigos, de verdade. A ponto de eu estar simplesmente sozinha. Sozinha. Não sozinha, porque Deus estava comigo. E era uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, porque para mim o certo sempre foi certo, o errado sempre foi errado. Para mim não existe um meio termo. Existem algumas exceções, mas para mim não existe um meio termo. Quando a pessoa fala, mas não fala disso não, senão vai dar um problema. Vamos manter parcial, vamos manter a paz. A gente mantém a paz, mas no momento que a pessoa te pergunta, você não pode deixar de falar, porque a verdade ela precisa ser dita. Então, quando a nossa fé ela está em jogo, a gente precisa se posicionar. Não adianta falar que porque isso não se mistura com religião. Mas eu sou crente, eu sou cristão, eu posso falar. Mesmo que você seja aprovado, é nesse momento que Deus quer fazer algo a respeito. É neste momento que nós estamos sendo atacados que Deus quer fazer alguma coisa. Não se importe com o que as pessoas vão falar. Não se importe. Sabe por quê? Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem muitas amizades que a gente perde ao longo do caminho por causa disso aqui. E um amigo de verdade, ele vai estar do seu lado. Ele vai, mesmo que não tenha nem a mesma crença que você, mas ele vai estar do seu lado. Ele vai ser uma pessoa legal com você. Ele vai ser uma pessoa que vai te apoiar nos momentos difíceis. Porque esse é um amigo de verdade. Então, no momento que você se posicionar e você já vê as pessoas te atacando, amigo, aquilo ali não é um amigo. Amigo, não. Não é amigo. Deus mesmo disse que se nos odiassem pelo evangelho, odiaria ele primeiro. O mundo odiaria ele primeiro, se o mundo nos odiasse. O que importa mesmo é o que ele tem a dizer ao nosso respeito. Não ninguém, só ele. Porque a palavra dele está acima de toda autoridade. Se Deus está acima de toda autoridade, por que eu vou me importar com o que fulaninho, o que esse ciclaninho falou? É porque assim, são coisas que a gente repete o tempo inteiro, mas as pessoas parecem que ainda não estão entendendo. Não estão entendendo. A gente fala, fica amém, é verdade. Quando sair por aquela porta, você nunca mais vai ser o mesmo. E aí continua a mesma coisa. É muito, gente, eu não consigo aceitar. Eu lembro que na minha época de adolescente, eu era doida, eu ficava muito animada, muito ansiosa para estar aqui, escutando os cultos do apóstolo. Desde meus 15, 16 anos, eu sempre tive essa paixão pela palavra. Desde os adolescentes, eu vim para a juventude, vim para os cultos, e eu sempre tive essa, vamos dizer, essa fome de conhecer, sabe? De saber o que iria ser passado lá no altar. E é uma coisa que, assim, porque eu sempre fui de igreja, assim, né, de igrejinhas, assim, e aí eu nunca tinha recebido aquilo que eu recebi aqui. E aí quando a gente fala, entra por um ouvido e sai por aquela porta, não sai nem pelo outro ouvido, sai direto lá para fora. Porque as pessoas saem daqui e não são mais as mesmas. Quer dizer, são as mesmas. Continua a mesma coisa. E é uma coisa muito, muito doida. Porque o Senhor tem que trabalhar muito. E a pessoa também tem que se deixar ser trabalhada.
Porque não adianta falar assim, amém, eu recebi a palavra, oh, glória a Deus. Sai por aquela porta ali, e aí? O que a gente vai fazer agora? Aí vai na festa de fulano, aí vai na festa de ciclano, aí está se envolvendo com um monte de coisa. Eu já ouvi vários relatos do meu pai contando a respeito de pessoas que iam lá na igreja tempos atrás, em outras igrejas, iam aqui, pregavam, ia lá, acabava o culto, estava lá no barzinho. E nos outros dias estava aqui pregando de novo. Aqui não, né? Nas outras igrejas. É muito engraçado porque o evangelho, ele não é para qualquer um. Ele não é para qualquer um. Ele é para aqueles que creem, aqueles que são dele. Porque o Senhor separou. Nós somos separados, amém? Fomos separados por Cristo. Amém. Agora eu gostaria de continuar em Romanos 5, 3 e 4. Isso. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Produz o quê? Não estou escutando. A perseverança. E a perseverança experiencia a experiência. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. É porque o meu ele está uma outra versão. Ele diz assim, a perseverança, um caráter provado. E um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E essa esperança ela é o resultado de quê? Alguém consegue? É o resultado de uma busca incansável por tudo aquilo que vem do alto. Deus promete e Ele cumpre. Mas como a própria ministra Larissa disse na pregação que ela trouxe da última vez, se Deus não abrir o mar, é um sinal para você andar sobre as águas. Faça um voto a Deus. Faça um voto, pratique orar todos os dias. Comece pouco. Pode começar pequeno, pode começar antes de dormir. Daqui a pouco passe para 1 hora. Daqui a pouco já são 2, são 3, são 4. E às vezes você está madrugando orando. Porque é assim que funciona. A intimidade com Deus funciona desta forma. Eu peço para que vocês exercitem. Porque é o que acontece. Eu estou num período de estudos. Estou num período onde o meu tempo está sendo devorado inteiro. Também por questão de trabalho. E a gente sabe, né? Quando trabalha, estuda, tem as coisas para resolver. Então é muito tempo comido. Muito tempo, né? E aí, é nesse momento que existe o perigo. E uma coisa que eu percebi é que neste momento, meio a tanta coisa assim acontecendo na minha vida, às vezes eu esquecia. Às vezes eu falava, putz, o devocional, esqueci. Aí não dava tempo. Aí depois já tinha compromisso à noite. Ou às vezes já tinha culto, eu não conseguia separar. Era muita coisa. Então eu peço para que você faça esse voto, essa prática. Que não deixe com que essas coisas elas tomem conta, porque isso faz com que a gente se esfrie. Então mantenha a perseverança. Então que eu chego. Eu já oro à noite com a minha família, a gente se reúne para orar. Eu já oro durante a tarde, eu oro durante de manhã. Eu a todo momento tenho que manter essa prática, porque se não pratica, se esfria. E isso é sério, porque eu sei que tem muita gente aí que está estudando agora estuda aí para Enem, estuda para um monte de coisa, então é muito tempo sendo devorado. E aí chega na hora, nossa, eu tô cansado, ai meu Deus, não dá nem 5 minutos, a pessoa ora, como que é? A minha irmã, ela orava quando criança assim, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Aí deitava. Era assim, era muito, é muito complicado. Então, a gente tem que manter essa persistência. Porque as pessoas sempre falam assim, porque eu não sinto mais, porque não acontece mais, que não sei o quê. Mas a gente não faz o mínimo. Se pedir para alguém orar, a pessoa, não, deixa para outro, A pessoa não faz o mínimo e quer que aconteça algo incrível. Como é que Deus vai fazer algo incrível se você não dá um mínimo de esforço?
se você não sabe orar, se você não conversa com Ele, se você não lê uma palavra, se você não lê um salmo, gente, lê um salmo, abre 1 segundo na Bíblia, abre 1 segundinho. 1 segundinho só. É rápido. 1 minuto você lê um salmo. Menos de 1 minuto às vezes. Às vezes tem salmo que é desse tamanho. E aí, isso toma conta do nosso tempo. Não adianta as pessoas falarem, ai, Senhor, faz o céu se abrir. Ai, faz tudo explodir. Faz um monte de coisa acontecer. Deus vai descer no céu dando cambalhota, vai fazer um monte de coisa. Gente, as pessoas querem algo extraordinário acontecendo, mas as pessoas não fazem básico. As pessoas não sabem orar, as pessoas não sabem falar, as pessoas têm vergonha de tudo. Às vezes não é nem vergonha, porque às vezes sabe todas as músicas aí, mas chega na hora de falar uma coisa não sabe. E aí daqui a pouco fica, porque, eu não sei, o louvor podia ter não sei o quê. Pode vir. Ajuda a gente. Nossas portas estão abertas, nossos grupos. Eu queria ajudar não sei o quê. Ajuda nas mídias, ajuda com os instrumentos, ajuda com qualquer coisa. Porque as pessoas adoram falar. As pessoas adoram falar que, mas podia ser assim, mas podia ser assado. Mas, meu amado, é só você vir. A gente conversa, bate um papo aqui e a gente se resolve aqui em cima. Entendeu? Porque é muito engraçado. As pessoas reclamam tanto, mas na hora de querer fazer, ninguém quer fazer. Não dá para entender. Aí eu já vi gente chegando para mim, nossa, mas você faz tudo. Você está nas mídias, você está aqui. Só falta eu tocar um instrumento daqui a pouco. Aí eu fico, claro, gente. Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Se não tiver alguém para se prontificar. Porque as pessoas ficam, não, se me chamar eu vou, Mas a pessoa não dá o primeiro passo. Isso é um posicionamento de fé também. A pessoa não dá o primeiro passo, a pessoa fica esperando um convite celestial, assim, os anjos vão vir assim, toma, meu filho, pode participar do louvor. Aí ele vai, poxa, as coisas não acontecem dessa forma. Se Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, a gente deveria ter o mínimo de vontade, assim, para poder, olha, eu estou querendo ajudar, posso ajudar ela? Mas as pessoas adoram falar. Mas na hora de orar tem vergonha. É Deus. Mais uma vez dizendo, faça um voto a Deus. Pratique, ore, converse. Em qualquer momento. Às vezes você pode estar na sala de aula, abaixa a cabeça. Senhor, te peço, te adoro, glorifico o teu santo nome. Gente, é simples. O que os discípulos de Jesus, eles nem pediram algo tão grandioso. Eles chegaram e falaram, Senhor, nos ensina a orar. Algo tão simples, mas tão precioso que nos conecta direto com Deus. Faça esse voto. Assim que você chegar em casa, se você não tem o costume de orar à noite, você vai. Chega lá no cantinho do seu quarto, na sua cama, lá, ajoelha. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado. Agradeça a Deus. E se tiver pedidos, peça também, porque Deus pode realizar. Mas Deus valoriza, na verdade, aquele que se esforça. Aquele que prioriza o reino. E o busca sem cessar, sem se cansar. Comece pouco. Daqui a pouco você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. E assim, você vai ver com os seus próprios olhos o que Deus pode fazer, o que Deus pode realizar. Agora, pode voltar de novo para... já está em Romanos. Volta em Romanos 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu sei que às vezes a gente passa por muita coisa, meu amado. A gente passa por muito. Não é nem só questões de serem cristãos, mas problemas em geral. Porque nós passamos por trabalho, passamos por estudos e um monte de coisa. Mas são nessas provações em que o Senhor quer ver o nosso posicionamento. Ainda não ficou muito claro que às vezes quando as coisas estão desmoronando é quando Deus quer que você coloque o pé na água. Às vezes a gente fica, meu Deus, tá tudo dando errado.
ai, tá tudo errado, Senhor, ai, não sei o que vai acontecer. O que vai acontecer é que você tem que se posicionar, meu filho. Porque Deus não faz nada cair do céu. Ele fez o maná cair do céu. Mas Ele quer o seu posicionamento. Diga assim: o meu Deus, Ele quer o meu posicionamento. Agora eu quero que você faça uma declaração. Assim que eu sair por aquela porta, eu não serei mais como eu era. Eu serei uma pessoa de fé, de posicionamento, uma pessoa determinada a proclamar as tuas boas novas. E assim, você vai ver com os seus próprios olhos o que Deus pode fazer na sua vida. Basta você colocar o pé na água e o mais Ele fará. E os milagres, prodígios e maravilhas, eles virão até você. Quando nós temos posicionamento, quando nós temos a certeza de que quando nós colocarmos o nosso pé na água, se Deus não abrir o mar, é um sinal de que nós iremos passar por cima. Amém? Então assim eu declaro, em nome de Jesus, assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Agora eu gostaria de fazer uma pequena dinâmica com vocês. O pessoal já recolheu os pedidos de oração. E o pessoal que veio chegando, aos pouquinhos, eu gostaria de pedir algo. Eu gostaria que vocês aprendessem a pedir com os seus próprios lábios. Porque o Senhor sabe o que nós queremos, o que nós queremos fazer, ou o que queremos da nossa vida, enfim. Mas Ele quer que nós falemos com os nossos próprios lábios. Pedir, falar, agradecer, declarar. Deus te pergunta: o que queres que eu te faça? Ele sabe muito bem. Mas se você não usar o poder que tem na sua boca, o poder que tem na sua língua, nada vai mudar. Porque se Ele quer um posicionamento, não é só um amém, 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 amém. Não, Ele quer que você declare aquilo que você precisa, aquilo que você quer dizer a Ele, aquilo que você tem no seu coração. A boca fala, amada, aquilo que o coração está cheio. Então, aquilo que está no seu coração, diga ao Senhor: Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor está à frente. Ai, Pai, eu não sei como vai ser aquele trabalho, mas eu te peço, me dê orientação, Senhor, essa vaga já é minha, eu sei que isso já é meu, aquela vaga naquela faculdade já é minha. Então, tome posse. Você precisa falar. Deus já sabe, meu amado. Porque você sabe que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, se você confessar, se você falar, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Então, eu gostaria agora de chamar os ministros aqui para poder orar comigo. Glória a Deus. Agora nós iremos, se você quiser ficar de pé, eu te peço para ficar de pé, para poder orar conosco, para poder falar aquilo que está no seu coração, para declarar as maravilhas de Deus, que você possa ser um canal neste dia. E que aquilo que você falar, aquilo que você declarar para Deus, você já tome posse, porque Deus pode realizar, amém? Então agora, neste momento, nós fechamos os nossos olhos, nós declaramos, Pai, já aquilo que o Senhor colocou no coração de cada um neste momento já se tornou uma realidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que é conhecido como o Príncipe da Paz, o Senhor, o Rei, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pelo poder da palavra. Senhor, nós neste momento inclinamos, Senhor, o nosso coração, inclinamos a nossa mente, os nossos pensamentos, Pai,
a compreender os teus desígnios, a compreender as tuas vontades, Senhor, a ouvir a sua voz. Senhor, que neste momento o Senhor esteja tomando cativa nossas mentes, tomando cativo os nossos pensamentos, Pai. Senhor, neste momento esteja lançando fora toda ansiedade, toda preocupação, toda angústia, tudo aquilo que tem perturbado, Senhor, a nossa mente, tudo aquilo que tem movimentado de forma negativa os nossos pensamentos, Pai. Que neste momento o Senhor esteja lançando fora e aquietando, Senhor, o nosso coração. Que o Senhor esteja removendo, Pai, a cera dos ouvidos espirituais e as escamas dos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos estar ouvindo a Tua voz, ouvindo os Teus desígnios, observando, Pai, olhando para Ti, olhando para os Teus sonhos, olhando para os Teus planos, para tudo aquilo que o Senhor tem designado para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu quero neste momento levantar um clamor pela vida espiritual do teu povo, dos teus filhos, desse exército santo, Pai, que se coloca aqui prostrado, que se coloca aqui interessado em te conhecer, em te servir, em levar a tua palavra por este mundo, Senhor. Então eu te peço, Pai, que o Senhor esteja apartando de cada um, lançando fora de cada um tudo aquilo que impede, Pai, de viver os teus propósitos, de viver o relacionamento contigo, de viver um verdadeiro relacionamento contigo. Um relacionamento de amor, de compaixão, um relacionamento de conversa, Senhor. Um relacionamento de troca, de interesse mútuo, um relacionamento genuíno, onde nós nos sentimos confortáveis em abrir o nosso coração diariamente para Ti, Senhor. Não como se o Senhor já não o conhecesse, porque o Senhor esquadrinha os nossos corações, o Senhor conhece, Senhor, o nosso coração mais do que nós mesmos. Mas é da Tua vontade ter um relacionamento, Pai. O Senhor nos criou para nós Te adorarmos e Te bendizermos. O Senhor nos criou para nós nos relacionarmos contigo. Então, Senhor, que o Senhor esteja lançando por terra tudo aquilo que tem nos impedido de nos relacionarmos contigo. Que o Senhor esteja lançando fora os vícios, Pai. Que o Senhor esteja lançando fora os vícios em redes sociais. Que o Senhor esteja, Pai, manifestando diariamente na nossa consciência o atentamento de lançar fora aquele tempo que nós gastamos em redes sociais, Pai. Que o Senhor esteja aumentando o volume, Senhor, da nossa consciência para jogar fora, Senhor, aquele tempo e direcionar esse tempo a Ti, Senhor. Direcionar as coisas que edificam a alma, as coisas que edificam a mente. Então que o Senhor esteja, Pai, lançando por terra o vício em redes sociais, Pai. Que o Senhor esteja lançando fora, Senhor, no fogo, o vício em pornografia, Senhor. Que o Senhor esteja lançando fora, Pai, lançando fora e revitalizando o intelecto cognitivo, Senhor, de todos os Teus filhos, que teve a sua mente, Pai, prejudicada pela pornografia. Que o Senhor esteja revitalizando, Senhor, tornando saudável, tornando sem sequelas, Senhor, as mentes que foram desgastadas pelos vícios, Senhor. Pelos vícios em redes sociais, pelos vícios em pornografia, pelos vícios em videogames, Senhor. Que o Senhor esteja revitalizando, Pai. Para que cada um de nós tenhamos autonomia, Senhor, tenhamos liberdade para caminhar na Tua direção, para Te buscar, para Te compreender, para Te abraçar, Senhor, para nos relacionarmos contigo. Queremos ter autonomia para isso, Pai. Então, que o Senhor esteja lançando fora todas as correntes, grilhões de correntes e cadeias que aprisionaram a nossa mente e o nosso corpo, tudo aquilo que tem impedido, que tem se colocado diante de nós e impedido de nos relacionarmos com o Senhor. Nós lançamos fogo nessas coisas, Pai. Senhor, lança fogo nessas coisas, Pai, porque o Senhor nos lapida como ouro, Senhor.
Lança fogo em nós, Senhor, para que esteja sendo queimado tudo aquilo que é impuro e que reste em nós tudo aquilo que é puro e tudo aquilo que é valioso para Ti, Senhor. Tudo aquilo que tem valor diante dos Teus olhos. Que é uma mente limpa, uma boa consciência, Senhor, que é um corpo saudável, que é um corpo com autonomia para Te buscar, para olhar para Ti, para Te reconhecer em todas as coisas e em todos os momentos. Uma mente, Senhor, que tenha a propriedade de orar sem cessar, sem que seja interrompida por vãos pensamentos, que ela não seja interrompida, Pai, por pensamentos negativos, pensamentos ruins, Senhor. Que o Senhor esteja promovendo, Senhor, a autonomia no Teu povo. Nós sabemos, Pai, que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E nós queremos tomar posse disso diariamente, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a liberdade, Senhor, o Senhor nos lembra que é fazer tudo aquilo que nós não queremos fazer. Porque muito se entende, Pai, que liberdade é fazer aquilo que quer, mas não. Liberdade é fazer aquilo que não quer. Liberdade é ser responsável. Liberdade é ser disciplinado. Então que o Senhor esteja produzindo, Senhor, no nosso corpo, na nossa alma, Senhor, disciplina, moderação, responsabilidade, Senhor, para que tomemos posse, para que usufruamos dessa liberdade que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário. Nós não queremos, Senhor, diariamente Te crucificar de novo, Pai. Nós não queremos Te crucificar de novo diariamente, mas queremos andar continuamente naqueles caminhos que o Senhor tem preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Nós queremos viver novas experiências, Pai. Nós queremos ir mais fundo, Senhor. Não nas nossas emoções, necessariamente. Senhor, eu não estou aqui Te pedindo para viver mais emoções, para viver mais choro. Mas eu estou aqui Te pedindo, Senhor, para viver mais racionalidade, porque o Teu culto é racional. Eu estou Te pedindo aqui, Senhor, pelos jovens, que tenhamos mais discernimento nos nossos dias. Mais discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Senhor, um aprofundamento da vida espiritual, ao ponto de entendermos, Senhor, de forma até mesmo intrínseca, de forma que seja automática para nós, Senhor, a divisão, a separação daquilo que não é Teu e daquilo que é Teu, retendo tudo aquilo que é bom nos nossos dias. Senhor, uma profundidade de experiência, Senhor, ao ponto de olhar para a dança das árvores e Te reconhecer. Uma profundidade, Senhor, de relacionamento, ao ponto de sermos levados como pelo vento. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que todo aquele que é nascido de Deus é como o vento. Ninguém sabe para onde vem, nem sabe para onde vai. É o Senhor que determina. É o Senhor que conduz. E nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Nós queremos ser conduzidos pelos Teus planos. E para isso, Senhor, eu Te peço, eu peço a manifestação, Senhor, de uma potência crescendo no nosso interior, nos dando propriedade e autonomia de descartar os maus hábitos, de descartar os maus costumes. Senhor, mais uma vez eu Te peço que o Senhor esteja tornando a voz da nossa consciência mais alta. Aumenta o volume da nossa consciência, Pai. Aumenta o volume da nossa consciência para que estejamos atentos, Pai. Para que estejamos atentos nos momentos de escolha, de decisão, de fazer o que é certo e de não fazer aquilo que não é certo. Torna a nossa consciência mais alta. Em nome de Jesus, Senhor. Porque nós queremos viver novas experiências. Nós queremos sair, Senhor, daquela mesmice, das mesmas lutas, das mesmas batalhas, Senhor, contra a carne, Senhor, queremos avançar, nós queremos sair
daquela mesmice diária de, ai Senhor, mais uma vez eu não consegui, daquela mesmice diária de, Senhor, mais uma vez eu perdi tempo demais, Senhor, daquela mesmice diária de, Senhor, eu consumi demais aquilo. Senhor, proclama nessa noite um basta, Senhor, um basta, para que nós possamos caminhar para águas mais profundas, Senhor. Assim eu oro, assim eu te peço, assim eu declaro, Pai, porque eu sei que é o desejo do coração daqueles que são nascidos de Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, como uma juventude posicionada, Pai, com fé, Jesus. Senhor, discernindo, Senhor, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Senhor, mas nesse momento nós oramos, Pai, para uma juventude forte, Pai, para uma juventude preparada, Senhor. Desde já, Senhor, nós declaramos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, recebemos a autoridade que Cristo depositou sobre a sua igreja, Pai, para pisar cabeças, escorpiões e serpentes, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que a nossa juventude, ela é uma juventude resistente a todas as oposições do inferno. Ela é uma juventude resistente a todas as opiniões externas. Ela é uma juventude resistente, Senhor, a todos os moldes que o mundo tem contra as nossas vidas, Senhor. Tem tentado contra o nosso intelecto, tem tentado contra a nossa ideia, contra a nossa verdade, contra as ideias verdadeiras que surgiram a partir do coração de Deus. E nós declaramos, Senhor, o Senhor fortifique, Senhor, as nossas mentes, o Senhor fortifique, Senhor, os nossos pés, o Senhor fortifique, Senhor, o nosso posicionamento, onde nós estivermos, Senhor, na nossa entrada, na nossa saída. Nós não viemos a ser, Senhor, como aqueles, Senhor, que são levados por qualquer vento de doutrina. Nós declaramos, Senhor, pedimos que o Senhor nos conduza a ter uma vida constante, uma vida, Senhor, separada, uma vida santificada, uma vida amadurecida, Senhor, diferente, Pai, destacada, Pai, para que as nossas boas obras venham à luz, Pai, para que as pessoas possam, Senhor, ver um testemunho vivo, Senhor, daquilo que nós carregamos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, mais porção, Pai, mais essa autoridade mais vivificada, Senhor, não como apenas uma ideia, um jargão, mas de fato como ela é, Pai, nas nossas vidas, Senhor, a autoridade da liberdade do Espírito nas nossas vidas, quando nós decidimos dizer não, Pai, para as coisas desse mundo, Senhor. Quando nós decidimos, Senhor, nos posicionar com fé, Pai, diante de tantos ataques, diante de tantas oposições, Senhor. Nós declaramos também, Pai, sobre as vidas dos nossos... Amém. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida dos nossos jovens, Senhor, como jovens funcionais nas suas tarefas diárias, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que as mulheres, que as meninas, Senhor, vão ser jovens nas suas tarefas, Senhor. Elas vão ser boas futuras mães, futuras donas de casa também, serão grandes empreendedoras. Eu declaro, Senhor, que nos seus trabalhos elas não vão ser, Pai, pessoas que vão procrastinar, que não vão ficar apenas no celular, Senhor, vão ser pessoas prósperas, vão ser pessoas capacitadas intelectualmente, Senhor, fisicamente, biologicamente, Senhor. Os homens também, Senhor, vão ser capacitados, Senhor, para serem homens funcionais, Senhor. Vão ser aqueles que vão prover, vão ser os provedores dos seus lares, Senhor. Eu declaro, Senhor, que os homens vão ser capacitados a exercer aquele chamado, Senhor, como homens valentes, Senhor, varões de guerra que o Senhor chamou, Pai. E assim que o Senhor possa preparar a juventude, Senhor, não como um jovem, Senhor, que não sabem sequer, Senhor, tirar um documento, que não sabem, Senhor, fazer nada, Senhor, sem a ajuda de terceiros. Sim, Senhor, que nós possamos ser humildes para pedir ajuda, mas que nós possamos ser seres humanos desenvolvidos, capacitados, Senhor, para desempenhar qualquer função, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a internet, que as distrações, que as tecnologias, que tudo aquilo que vem para tentar emburrar o ser humano, nós declaramos que isso não vai acontecer sobre a vida dos nossos jovens. Nós declaramos, Senhor, mentes totalmente desenvolvidas, capacitadas, totalmente, Senhor, aptas, habilitadas para fazer aquilo, Senhor, que o ser humano foi feito para ser, Pai. Seres inteligentes, Senhor, seres totalmente potencializados por Deus. Nós declaramos, Senhor, que eles sejam habilitados a pregar o Evangelho, Senhor. Eles não vão ser, Pai, homens ou mulheres ou pessoas, Senhor,
que apenas conhecem Jesus, apenas de ouvir falar, Pai, ou que apenas carregam o evangelho mastigado de experiências de terceiros. Não, Senhor. Eles vão levar o evangelho, Pai, e através daquilo que eles mesmos vivem constantemente dentro das suas casas, dentro dos seus quartos, dentro, Senhor, dos seus lugares secretos, onde eles cultivam diariamente, Senhor, relacionamento contigo. E eu declaro, Senhor, que esse evangelho não fique parado na vida deles, Senhor. Em todos os lugares, Senhor, que esses jovens, Senhor, possam carregar, possam amadurecer na pregação do evangelho, que eles possam, Senhor, resistir, Pai, a toda oposição, que eles possam, Senhor, não duvidar daquilo que eles acreditam, Pai, porque o inimigo está tentando pôr dúvida e incredulidade na cabeça deles, Senhor, mas que eles continuem, Senhor, amadurecendo, pregando e propagando o evangelho, Senhor. Nós declaramos, Senhor, também, Pai, nós oramos, Pai, pelos jovens que vão voltar a fluir no seu chamado, Senhor. Aqueles, Senhor, que de alguma maneira, Senhor, pararam, Senhor. Aqueles que desistiram, Pai. Aqueles, Senhor, que talvez por influência, Senhor, comentários negativos, Senhor, por desânimo, por mentiras lançadas, Senhor, na mente dos seus jovens, Senhor. Nós declaramos nessa noite que o Senhor resgate, Senhor, chamados, que o Senhor resgate dons, Senhor. Pessoas vão voltar a sonhar, jovens vão voltar a ter visões, jovens vão voltar a falar em línguas, jovens vão voltar a pregar o evangelho nos seus casas, nos seus lares, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus também aqueles jovens que são são mais novos, Senhor, que ainda estão começando, Pai, que estão começando a despertar as suas vidas espirituais, Senhor. Nós declaramos que o Senhor desperte os seus sentidos espirituais, que o Senhor desperte o seu coração, assim como o Senhor despertou o coração de Samuel, assim como o Senhor acordou e despertou ele para uma vida, Senhor, de intimidade profunda com o Senhor. E nessa noite o Senhor possa despertar, Pai, esses jovens que estão iniciando a sua vida com o Senhor, que estão, Senhor, sendo moldados, estão sendo capacitados, que estão sendo chamados, Senhor. Eu creio, Senhor, que cada um deles, no seu profundo do seu coração, estão ouvindo, Senhor, algo chamar para fora. E nós queremos que é o Espírito de Deus que estão convocando, Pai, para um posicionamento, em nome de Jesus. E nós oramos, Senhor, sobre discernimento, porque a Tua palavra diz em Provérbios 3:21, meu filho, guarde consigo a sensatez e o discernimento, e nunca os perca de vida. Senhor, nós declaramos, Senhor, que os seus filhos, Senhor, possam desempenhar, Pai, uma vida totalmente íntegra e reta. O Senhor dê a nós, Senhor, esse discernimento em todos os nossos caminhos, Senhor, para que nós possamos reconhecer, Pai, a aprovação, Pai, e o desejo do Senhor sendo manifesto nas nossas vidas, Senhor. Nós não vemos, assim, a tomar nenhuma decisão, Pai, fora daquilo que o Senhor não desejou para nós, Senhor. Então, Pai, nos dê essa capacidade, Senhor, de discernir, Pai, os caminhos que nós estamos andando, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, dos nossos posicionamentos que estão alinhados com a palavra de Deus. Nós não viemos a ser cauterizados na nossa mente, mas nós pedimos para que o Senhor nos dê uma mente totalmente atenta a tudo que nós estamos fazendo, que nós venhamos a nos enquadrar sempre, Senhor, na sua palavra. Senhor, nos dê discernimentos dos ambientes que nós estamos, Senhor. Nos faça entender, Senhor, se nós estamos entrando em lugares, Pai, que o Senhor deseja que nós estejamos, Pai. Nos dê, Senhor, olhos atentos, Senhor, para tudo que está acontecendo, Pai. E nós possamos entender, Senhor, nós devemos estar, Senhor, em lugares determinados com algumas pessoas. Os discernimentos, Senhor, das amizades que nós temos tido, Senhor. Se elas estão, Senhor, glorificando o nome de Deus. Se elas estão, Senhor, nos levando para mais perto de Deus, ou se elas estão tentando nos desviar dos caminhos do Senhor, Pai. E nos afasta, Senhor. Fecha caminhos, fecham portas que não foi o Senhor que abriu na nossa vida. Fecha caminho, fecha portas que não foram o Senhor que colocou no nosso caminho, que foram distrações, Senhor, que foram oposições, Senhor, situações que vieram, Senhor, para tentar nos tirar do foco, Pai. E nós declaramos, Senhor, também sobre a vida da sua igreja, Pai, dos seus jovens, maturidade, Senhor. Nós declaramos maturidade na sua vida profissional, Senhor. Nós declaramos, Senhor, jovens bem posicionados no mercado de trabalho. Nós declaramos, Senhor, maturidade na sua vida espiritual, Senhor. E no seu sacerdócio, Pai, que nós entendemos que o nosso sacerdócio, ele não começa, Senhor, quando nós começamos um ministério, mas ele começa, Senhor, desde o momento que nós nos ajoelhamos, que nós nos prostramos e nós entregamos o nosso coração em
nós alimentamos o nosso relacionamento contigo todos os dias. Esse é o nosso sacerdócio, Pai, e ele se estende por todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nós declaramos também maturidade sobre a vida dos seus jovens com autocuidado, Senhor, para que eles não venham tratar o seu corpo como se fosse, Senhor, qualquer objeto descartável, Senhor. Nós pedimos que o Senhor dê a eles, Pai, uma consciência madura, para que eles possam entender, Senhor, que esse corpo, é o templo que o Senhor decidiu morar, é o templo que o Senhor escolheu para morar, fazer morada dentro de nós. Então, por isso nós vamos cuidar, Senhor. Por isso que nós vamos, Senhor, exercer, Pai, exercício físico, nós vamos exercer, Senhor, busca por ajuda emocional, busca por ajuda, Senhor, biológica, Senhor, quando nós buscamos ajuda, Senhor, com os médicos, com a ciência que o Senhor deu aos homens, Senhor, a capacidade de cuidar do nosso corpo, Senhor. Nós declaramos, Senhor, maturidade, Senhor, com os nossos compromissos, os compromissos que nós firmamos, Senhor. E nós declaramos, Senhor, assim como a tua palavra diz, Efésios 4:3, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós declaramos, Senhor, que toda a igreja, que todos os jovens, Senhor, cheguem à medida de plenitude de Cristo em nossa maturidade, em nosso discernimento e na nossa capacidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus, Pai. Obrigado, Jesus. Nós queremos sempre começar, Pai, os nossos pedidos, a nossa intercessão, Pai, agradecendo o Teu santo nome, meu Deus. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos predestinou. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. O Senhor tomou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, Senhor. O Senhor encravou na cruz tudo aquilo que era a nossa culpa, tudo que era o nosso pecado. O Senhor disse: está consumado, e é por isso que essa graça maravilhosa habita em nossas vidas, porque o Teu Espírito habita em nosso coração. E nós estamos aqui, meu Deus, gratos a Ti, Pai, porque nós estamos vivos, nós estamos com saúde, nós temos língua para confessar o Seu nome, nós temos mãos, Pai, para tocar em vidas e abençoá-las, Pai. Nós temos discernimento espiritual, porque o Senhor nos deu um discernimento através da Tua palavra, Pai. E nós queremos sempre Te agradecer, Pai, por tudo, Pai, por toda boa dádiva, por todo bom perfeito, por toda a nossa vida. Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará, Pai. E é por isso, Pai, que nesse momento nós vemos orar e pedir a Ti, Senhor, tira toda frieza no nosso coração, Pai, toda frieza espiritual, todo desânimo, todo cansaço, na hora de orar, de interceder, aquele sono que vem do nada, aquela conversa fora do momento, aquele desfoque que vem do nada, quando nós estamos aqui para interceder e orar, Senhor, em nome de Jesus, que nós estejamos, Pai, em um só espírito, e um só discernimento, e um só entendimento, Senhor. E nesse momento, Pai, nós intercedemos, eu intercedo e oro pela vida secular do nosso povo, da nossa juventude, dos nossos irmãos em Cristo, Senhor. Todos nós temos sonhos, temos projetos, Senhor, temos coisas a conquistar que o Senhor nos dá em nossos corações, Senhor, mas que esses sonhos não virem ídolos em nosso coração, que esses sonhos não roubem o seu lugar em nosso coração, porque o Senhor está acima de qualquer sonho que há em nosso interior. Senhor, em nome de Jesus, se há alguma coisa em nossas vidas que estão afastando de Ti, arranque fora isso de nossas vidas, Senhor. Mesmo que venha doer, mesmo que custe um choro, mesmo que venha realmente doer em nossa alma, mas se for aquilo que esteja afastando da Tua presença, Senhor, tire de nossas vidas, mas coloque aquilo no nosso coração que é o suficiente, aquilo que Tu queres, Senhor. Coloque no nosso coração os Teus sonhos, os Teus desejos, Pai,
aquele desejo de cursar uma faculdade, aquele desejo de realizar um casamento, aquele desejo, Senhor, de construir um futuro, uma família, Senhor, aquele desejo de empreender, Pai, de dar certo na vida, de conseguir boas vendas, aquele desejo de uma promoção no trabalho, tudo isso, Pai, faz parte da nossa vida, aquele desejo de aprender um novo instrumento para tocar aqui no altar e engrandecer o Senhor, aquele desejo de cantar, de orar, de pregar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar em nossos corações um fogo, Pai, que venha nos consumir, um fogo santo, que vem do Teu Espírito Santo, que não nos faça desistir daquilo que o Senhor nos chamou, Senhor, porque os nossos sonhos, Pai, não é para sustentar a nossa carência, Senhor, e nem de uma forma pelas nossas emoções, mas que os nossos sonhos tenham um propósito, Senhor, porque sonho sem propósito não vale. Porque o Senhor coloca em nossos corações, Pai, um desejo, um sonho de realizar nessa vida, de cursar uma faculdade, de conseguir empreender, de alcançar um cargo, de passar num concurso. Mas tudo isso é para um propósito, Senhor. Um propósito de primeiramente glorificar o Teu santo nome em qualquer lugar que estivermos. Um propósito de ajudar o meu próximo naquilo que eu exerço. Na faculdade de medicina que eu possa exercer, o propósito é glorificar o Teu santo nome, mas também ajudar o meu próximo, que possa estar doente e através da minha vida, aquela pessoa estar curada, Pai. É através, Pai, do talento que o Senhor colocou no nosso coração de tocar uma bateria, um contrabaixo, uma guitarra, de estar aqui em cima cantando, não somente para suprir uma necessidade minha, mas também para interceder pelos meus irmãos, que através das notas que tocam nesse violão, nesse baixo, nessa bateria, através, Pai, do que eu canto, Pai, do que nós cantamos, que seja para curar enfermos, libertar cativos. Então nós entendemos que os nossos sonhos têm um propósito, Senhor. Nós entendemos que o nosso sonho não é para suprir somente aquilo que eu desejo, não, mas é primeiramente para cumprir aquilo que Tu queres em nossas vidas, Senhor. Então cumpra, Pai, em nossas vidas o Teu querer, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das nossas necessidades, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai, mas o ouro e a prata não pode roubar aquilo que somente pertence a Ti, Jesus. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui intercedendo, Pai, pelo Seu povo, Pai, que os Teus sonhos, os Teus projetos sejam realizados em nossas vidas, aquele desejo, Pai, que o Senhor coloque em nossos corações, que venha a arder, Pai, como um fogo santo, Pai, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus santo, meu Deus. Senhor, tira de nós toda preocupação, tira de nós, Senhor, toda ansiedade, porque quanto mais a gente sonha, nós somos seres humanos, mais andamos ansiosos, mais andamos preocupados, e andar preocupados e ansiosos, Pai, pode roubar a nossa fé, mas nós cremos, Pai, que nenhuma ansiedade, nós cremos que nenhuma preocupação irão roubar a nossa fé, porque neste momento o Teu Espírito Santo nos enche de fé, tamanha fé e coragem, que nos faz esquecer das nossas ansiedades, que nos faz esquecer das nossas preocupações, porque na Tua palavra está escrito: não andeis ansiosos, porque vão vestir, vão comer, vão beber. Se Deus assim veste a erva que está no campo, se Deus assim alimenta as aves que voam pelos céus, quanto mais a nós, quanto mais a vós, que valemos muito mais do que isso. Então sabemos, Senhor, que o Senhor tem carinho por nós, sabemos, Senhor, que o Senhor nos ama, o Senhor tem zelo, sabemos que independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das dificuldades, o Senhor nos sustenta, porque a nossa vida espiritual está ativa em Ti, em meio às tribulações, em meio aos problemas, Senhor, e mesmo assim o Senhor irá nos usar para realizar os Teus sonhos em nossas vidas. Então, Senhor, aquilo que o Teu povo, Pai, aquilo que o Teu jovem nesse momento está sonhando, aquele projeto que o Senhor colocou no coração, Senhor, tira todas as vozes contrárias do inimigo. Aquela pessoa fala: isso é muito impossível, isso não dá, isso é difícil, você não presta, você não vale, você não vai conseguir. Não, Senhor, afasta de nossas vidas essas pessoas, Pai, que tentam desencorajar, Pai, e que nós possamos fazer trocas inteligentes em nossas vidas, que através do medo haja coragem, que através da dúvida haja certeza, que através da falta de fé haja perseverança.
e a perseverança, experiência, esperança em Cristo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor coloca em nossos corações aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, aquela faculdade, aquele emprego, aquele empreendimento, aquele concurso, Senhor, que tiver, Pai, no nosso coração, que o Senhor faça acontecer. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que cuida de cada um, Tu és o Deus que zela por nossa segurança e por nossa vida. O Senhor não brinca com os nossos sentimentos. O Senhor é aquele que cumpre o que prometeu, o que está escrito na Tua palavra, Pai. E que nesse momento, Pai, o Teu Espírito Santo venha acalmar corações. Aquela pessoa que veio aqui angustiada, aquela pessoa que veio ansiosa, porque não vê a sua vida andar, porque acha que sua vida está travada, acha que sua vida não está andando, que está retrocedendo, ou que está estagnado, está rodando em círculos e não sai do lugar. Senhor, acalma, Pai, essa pessoa que está assistindo na internet, Pai. Aquelas orações, Pai, que nós fazemos todos os dias, Senhor, preocupados, ansiosos, Senhor, acalma, Pai, o nosso coração, meu Deus, sabendo que se o Senhor permitiu, o Senhor vai cumprir em nossas vidas, e não através de nossa força, não é na força do nosso braço que nós vamos conquistar alguma coisa, mas é através da nossa fé e da nossa oração. E o Senhor vai cumprir em nossas vidas aquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor não mente na sua palavra. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor já cumpriu aquilo que tu queres para a nossa vida. Nós estamos tranquilos, Pai, e confiantes e tendo fé no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor já escreveu toda a nossa história de vida. Não importa os problemas, não importa o governo que está passando, a crise econômica, nós não dependemos de crise de governo, nós não dependemos de governos humanos, nós dependemos da Tua presença. E se nós temos o Senhor, o mundo pode estar desabando, mas nós estamos firmes na rocha que é Cristo. E Tu és a rocha, Jesus. Tu és aquele que chama o improvável. Tu és aquele que nos separa do mundo, das compaixões da carne. E que esses sonhos, Pai, não sejam roubados pelas pessoas do mundo. Que os nossos sonhos, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, não seja roubado por vozes inimigas que tentam nos confundir, que vêm no momento como uma pessoa muito carinhosa, mas no fundo, só quer roubar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Mas, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, e acima de qualquer sonho e projeto, Tu és o Deus de nossas vidas, e o Senhor está em primeiro lugar, adorando a Ti em primeiro lugar, priorizando o Teu reino. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada, absolutamente nada nos faltará. Mesmo faltando dinheiro no momento, mesmo faltando recursos, nós entendemos que mesmo assim nada nos falta, porque tendo o Senhor no nosso coração é suficiente. Mas eu creio que o Senhor tem mais, tem muito mais para realizar em nossa vida, e com propósito. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, e que essa juventude, esse povo possa entender, Pai, esta palavra, possa entender, Pai, e agarre no coração, e que viva isso todos os dias de nossas vidas, sabendo que o Senhor já cumpriu aquilo que o Senhor prometeu, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. O Senhor já cumpriu com tudo aquilo que prometeu, com tudo aquilo que o Senhor já colocou em nossos corações. Isso já é uma realidade em nossas vidas. E nós, Pai, fazemos uma oração em específico pela nossa saúde, Pai, porque sabemos que o Senhor nos criou para sermos fortes. O Senhor nos criou para sermos jovens incansáveis. O Senhor nos criou para corrermos e não nos cansarmos, Senhor. E sabemos, Pai, que o nosso corpo, Pai, às vezes eles passam por situações complicadas, mas praga nenhuma pode
pode nos atingir, doença nenhuma pode pertencer às nossas vidas. Nada, Pai, deste mundo mal que tenta contra nós pode prevalecer, porque o Senhor nos torna mais do que vencedores. A saúde que o Senhor um dia nos deu, ela permanecerá eternamente, Senhor. E qualquer coisa que venha tentar tocar em nossas vidas, ela já bateu em retirada. Declare isso para a sua vida, meu amado, porque se você está enfermo, se você está com alguma situação em seu corpo, em alguma situação que nós não podemos dar conta, o Senhor pode. Então nesse momento peça pela sua cura, peça pelo seu corpo saudável, peça para que Ele venha transformar o seu corpo como nunca jamais foi, porque nós somos aqueles que levarão o Evangelho, nós somos aqueles que serão testemunhos vivos da glória de Deus. E eu, Pai, sou um testemunho daquilo que o Senhor pode fazer. Meus ossos, minhas articulações, Senhor, estavam atrofiadas, travadas. Eu não me movia, eu não me levantava, eu não fazia nada. Mas o Senhor um dia me disse que eu iria glorificar o Teu santo nome. Eis-me aqui, Pai, eis-me aqui para ser um instrumento. E esta mesma bênção que eu recebi, eu declaro para a sua vida, meu amado. Porque aquilo que para os médicos é impossível, e eles afirmam que é impossível, para Deus é possível, porque Ele é o Deus do impossível e faz tudo se tornar realidade. Então tome posse. Se você tem um familiar que está mal, se você tem um familiar que está doente emocionalmente, na saúde, em qualquer área da vida dele, o Senhor tem poder para mudar. O Senhor tem poder para fazer com que você mude esta situação. O Senhor já mudou esta situação, porque o inimigo não tem lugar nas nossas vidas. O inimigo, ele já foi derrotado. Pise, amado, na cabeça desse escorpião, dessa serpente, porque nada pode nos atingir. Nada pode contra a vida de um adorador Teu, Pai. Nada pode contra um escolhido Teu, Jesus. Nada pode nos atingir. E se tentarem, Pai, o Senhor nos dá autoridade para repreender e falar: saia em nome de Jesus, em nome daquele que vive e reina eternamente. Saia desta pessoa, saia desta vida. Doença, não recebemos doença neste lugar. Eis aqui aqueles que são saudáveis. Eis aqui, Pai, que mesmo que o inimigo tente, o Senhor nos deu autoridade com a nossa boca. Então, com a sua boca, declare: eu sou saudável, eu sou livre, eu sou liberto de toda a enfermidade. Somos libertos, Pai. Somos libertos em Ti. Somos libertos por Ti, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, como testemunhos, Pai, daquilo que o Senhor um dia já fez em nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, para levar as Tuas boas novas. Eis-nos aqui, Pai, que nós possamos colocar o nosso pé adiante, que nós possamos, Senhor, demonstrar autoridade para este mundo tão perverso, que nós possamos colocar o nosso pé na água e andar sem duvidar. Toca, Pai, os nossos corações. Transforma, Pai. Transforma, Pai. Se preciso, quebre e reconstrua mais uma vez este vaso. Reconstrua, Pai, do zero. Porque quando algo é moldado pelas Tuas próprias mãos, é perfeito. Se torna, Pai, perfeito. E que nós possamos, Senhor, tomar posse de tudo o que já foi dito aqui. Tudo aquilo, Pai, os nossos trabalhos, os nossos estudos, Pai, estão entregues nas Tuas mãos. A nossa saúde está entregue nas Tuas mãos, porque Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que cura. Quando um médico não pode, Pai, o Senhor pode, porque a Tua autoridade, Pai, nos transforma todos os dias. Eis-nos aqui, Senhor. Agora eu gostaria de fazer um pedido, que você possa se colocar de pé. Se coloque de pé nesse momento, com autoridade, porque o Senhor, Ele quer fazer algo em sua vida, porque Ele quer transformar algo. Às vezes é algo que você nem sabe, às vezes é algo que você não vê, mas o Senhor, Ele quer tocar, o Senhor, Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer tirar algo. Às vezes Ele quer tirar algo que nós não estamos vendo.
Neste momento você vai se posicionar. Coloque as suas mãos para cima. O mais alto que puder. Suas mãos para cima. Isso demonstra autoridade. Isso demonstra de onde vem o nosso socorro. Isso demonstra que quando nós, Senhor, nós te pedimos, Ele faz. Com fé, nós vamos declarar agora os pedidos que foram feitos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela maravilha que o Senhor já realizou no casamento de cada um aqui presente. Os jovens, Pai, que estão pensando em seus futuros, prospere cada vez mais, Senhor. Dê forças, Pai, dê entendimento, dê amor, Senhor, todos os dias, a cada passo que derem. Que seja o Senhor adiante deles. Que não sejam eles a planejarem essas coisas, mas que seja o Senhor à frente. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então que não sejamos nós, mas que seja o Senhor. Não abaixe suas mãos, amado, mantenha para cima. Porque você tem que se posicionar. Oramos, Senhor, pelos estudos. Oramos, Pai, para as provas que estão sendo feitas. Oramos, Pai, porque sabemos que o Senhor nos dá um entendimento. Mas também, Pai, nos dá o posicionamento. Que nós possamos nos posicionar, Pai, como cristãos esforçados, estudiosos, Pai. Porque aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas será um testemunho. Oramos, Senhor, por todos aqueles que pediram pelas suas provas, pelo Enem, Pai, por trabalhos, por tantas coisas, Senhor, que o Senhor já declarou o sucesso, já declarou as médias altas. Receba aí as suas médias altas, porque o Senhor, Ele te dá um entendimento. Então se esforce, porque sabemos que a vitória não é nossa, é dEle. Ele declarou a vitória já neste dia. Meu amado, eu sei que muitos estão terminando semestres agora. O próximo que vier é vitória. É vitória. É vitória. Porque nós cremos, Pai. Nós nos esforçamos. E nós cremos que o Senhor já declarou, Pai, uma faculdade, Pai, abençoada. E se você estiver procurando por uma vaga, o Senhor já declarou na sua vida. Já é sua. Tome posse, porque já é sua. Glória a Deus. Agora também, Pai, te pedimos pelos trabalhos. Jovens que estejam procurando algo, ou até mesmo jovens que não sabem nem o que vão fazer. Ilumina, Pai, as suas mentes. Ilumina, dá entendimento, dá direção, dá o discernimento, Pai. Porque foi para isso que o Senhor colocou em nossos corações. Nós podemos não saber neste momento, mas o Senhor já declarou um trabalho abençoado para você. Um trabalho próspero, um trabalho onde você vai dizer: nossa, eu não sei de onde veio, mas foi a mão de Deus que fez isso. Tome posse, amado, tome posse e não fique parado. Não fique parado, porque o Senhor, Ele já te deu. Basta você ir atrás, porque Ele já te deu. Então não tenha medo de correr atrás. Não tenha medo de estudar. Não tenha medo de ir atrás de um trabalho. Não tenha vergonha, não tenha medo. Porque o Senhor, Ele já declarou. Ele disse: essa vaga é sua, esse trabalho é seu, este é o seu lugar, o lugar que eu te prometi. Este é o seu lugar. Não tenha medo, se posicione. Também te agradecemos, Senhor, pelos pedidos que foram feitos. Os pedidos que fizeram no grupo, Senhor, te agradecemos, Pai. Mais uma vez, Senhor, por famílias. Famílias, Senhor, que possam estar aqui presentes. Famílias, Pai, que nós estamos aqui, Pai, representando as nossas famílias. Estamos aqui, Pai, representando uma mãe, um pai, um irmão que talvez esteja envolvido com coisas erradas, mas o Senhor, Pai, nos colocou aqui. E nós seremos luz, nós seremos a direção para esses familiares. Às vezes, Pai, podemos ter parentes que não conhecem a Ti, mas aqui estamos nós, para sermos um canal, para sermos aqueles que levarão as Tuas boas novas. Eis-nos aqui, Senhor, que nós possamos ter autoridade, Pai, de declarar o Teu Evangelho, Pai, aos nossos familiares, que nós não tenhamos vergonha, que nós não tenhamos
timidez, não. Mas que seja o Senhor a falar através dos nossos lábios. Estamos aqui representando famílias. Estamos aqui representando familiares. E nós, Pai, tocaremos essas vidas. Começando dentro do nosso lar. Nós iremos, Pai, fazer algo. Nós iremos, Pai, abençoar estas vidas. Nós iremos, Pai, orar por essas vidas. Nós iremos transformar esses familiares, Pai. Porque sabemos que temos conhecidos que não te conhecem, mas nós te conhecemos. Tu és um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que nos deu de graça, Pai, a tua graça abençoadora. E que nós possamos levar isso adiante. Nós também oramos, Senhor, pela liderança da juventude. Nós oramos, Pai, porque o Senhor colocou pessoas aqui para proclamar estas tuas boas novas. O Senhor colocou, Pai, a dedo os que o escolheu, este, para proclamar o teu santo nome. O Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. E nós, Pai, oramos por esses líderes, Senhor. Oramos por toda a liderança, Pai, que o Senhor continue dando forças, que o Senhor continue dando ânimo, Pai. Continue dando saúde, Pai. Mesmo vendo momentos de virose, mas o Senhor, Ele cuida das nossas vidas. O Senhor não muda e Ele permanecerá eternamente cuidando de cada um. Cuidando de cada vida, cuidando de cada lar, cuidando de cada familiar. Cada liderança aqui presente, também as pessoas que estão aqui presentes, Senhor. Eis aqui os servos que o Senhor reservou desde antes de todas as coisas. E o Senhor cuida, Pai, todos os dias, até mesmo enquanto nós não vemos. Então te agradecemos, Pai, por este dia. Te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor há de fazer nesta próxima semana. E nós já cremos que nós iremos ver milagres, prodígios e maravilhas se realizando na vida de cada um aqui. Por isso nós te agradecemos por tudo. E por tudo, não somente porque tu podes fazer, mas por quem tu és. Por quem tu és, o Deus poderoso, o Deus que está acima de tudo. Esse é o Deus a quem nós cremos, a quem nós adoramos. Este é Jesus. Jesus, aquele que um dia estava naquela cruz, mas tinha uma obra perfeita. Tinha uma obra perfeita para realizar em nossas vidas. E aqui estamos nós, Pai. Aqui estamos nós, Pai, dando sequência a esta obra perfeita. A tua obra perfeita, Pai. Tua obra. E Ele nos escolheu para proclamar estas boas novas. É isso que te agradecemos, Senhor. Em teu santo nome. Amém. Amém. E a igreja pode ser mais uma vez amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus, porque o nosso alvo é Cristo, amados. Nós temos essa certeza e convicção que o Senhor, Ele é por nós e nada pode ser contra as nossas vidas, amém? Vamos declarar isso. Meu alvo é Cristo. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Nas palmas. Com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu sou feliz, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo.
Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Glória a Deus, amado. Agora eu vou dar a bênção final. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor dele e as suas doces consolações, que os seus anjos ministradores acampem ao seu redor para todo sempre, ao sair daqui e aos seus lares, que estejam eles cuidando de cada um, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Boa noite, juventude. Nos vemos amanhã e sábado com o nosso Conexão Jovem. Glória a Deus.